ainda falando sobre esse assunto, porque o presidente Lula falou sobre isso. Ontem ele concedeu entrevista ao host do podcast Inteligência Limitada. Lula falou sobre a situação do seu filho. A gente tem um trechinho da fala e vamos acompanhar. Eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho. Mas não ajudaria ele a falar alguma coisa? Não ajuda. Acho que Deixa eu não. falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele tá onde? Tá na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Outra coisa, Lula, que eu queria... O presidente também afirmou que desde 2006 o seu filho é usado para o que ele chamou de ataque contra ele. E temos esse trechinho também para acompanhar. Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Eu já ouvi várias histórias, você deve ter ouvido. Né? Hein? É dono disso, é dono daquilo. Eu vou te contar, ele era dono de todos os gados da Friboi, ele era dono de todos os gados da JBS, ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro, sabe? Aparece um carro de ouro. E qual é a verdade? Então deixa eu te contar uma coisa de coração. O Roberto Tivita, o dono da revista Veja, estava no Sírio Libanês internado, sabe? Editora... Eu fui fazer uma visita para ele. Em 2006, eles fizeram uma campanha difamatória contra o meu filho. Eu, a Marisa, o doutor Calil e a assistente do Calil, que eu queria, e eu fui, sabe, para fazer um gesto de humanidade, sabe, desejar breve restabelecimento dele. E aí? A hora que ele me viu chegar, ele falou, obrigado, presidente, por ter vindo aqui. E a minha mulher ficou dali fora, Marisa. A dona Marisa não gosta de mim, né? Porque eu menti a respeito do filho dela e não provei nada. Ele falou? Falou, na minha frente, na do Calil, da assistente dele, da Marisa. Então... E ainda na edição de hoje do Contexto Metrópolis, nós iremos comentar sobre tudo isso que a gente acabou de acompanhar, mas agora nós iremos conversar sobre os bastidores dessa entrevista com o Rogério Vilela, ele que é host do podcast Inteligência Limitada, com quem conversou com o presidente Lula. Gostaria de dar o bom dia, boas-vindas aqui ao Contexto. Rogério, um prazer falar com você sobre essa entrevista. Você já saiu de Brasília, não está mais em Brasília, então? Já acabei de chegar em São Paulo. Obrigado pelo convite, Marília. Prazer falar com vocês também. Nós que agradecemos. Rogério, gostaria que você trouxesse para a gente os bastidores, né, da entrevista com o presidente Lula. Gostaria de saber também se você já conversou com outros presidentes da República que já estiveram nesse posto. E, principalmente, o time dessa entrevista foi muito bom, né? Por conta que tivemos ali a abertura do inquérito pela Polícia Federal para investigar o filho do presidente Lula. E, em seguida, você já conseguiu pegar ali a resposta do presidente. Gostaria que você pudesse comentar para a gente como foi tudo isso. O pessoal às vezes não tem ideia de como funciona os bastidores e a negociação toda para uma entrevista grande com um chefe de Estado, né? A gente teve a mesma negociação na época da última eleição, onde todos os candidatos passaram pelo programa, assim como esse ano também, todos os pré-candidatos estão passando. Só falta o Caiado, que a gente entrevista ele segunda-feira. E com o Lula a gente está negociando há bastante tempo. A gente gostaria, claro, de ter feito no nosso estúdio, igual a todos os outros, mas a gente entende a dificuldade de uma agenda de um presidente se encaixar a uma agenda em São Paulo, um programa que normalmente dura 2 horas e meia, 3 horas até. Então a gente
até achou legal fazer esse episódio lá, né, no Planalto, inclusive para ter essa diferenciação, né? A gente está falando agora ele como presidente e ele fez uma promessa ao vivo para a gente de voltar como candidato no nosso estúdio, assim como os outros. E aí eu fui perguntado por debate, mas te respondendo a respeito dessa negociação, é feito com assessores, deixar claro que não houve nenhuma regra estabelecida, olha, não pode isso, não pode fazer essa pergunta. Eles só falaram assim, se puder ser 1h30, seria o ideal pra gente. Eu falei, os outros candidatos foram 2 horas, então quanto mais próximo de 2 horas, seria legal pra gente. Acabou sendo 2 horas, tem aquela tensão sempre no ar, né? Porque você chega, é um esquema de segurança, você tem que passar o nome de todo mundo que tem lá, tem equipamento que os móveis lá são históricos, não pode ser nada mudado do lugar, então você tem que contratar uma empresa de iluminação que sabe exatamente qual equipamento que vai lá com uma proteção para não danificar o piso, para não encostar na mesa. Então, assim, esse tipo de coisa pra gente foi diferente, né? Porque é um cuidado muito com a parte histórica do prédio, com a segurança para chegar no local, tanto de saída quanto entrada, e tudo, mas tudo isso era negociável lá dentro. Pô, a gente queria mostrar todo esse interior, tanto que a gente vai mostrar toda a parte lá de dentro, que a gente filmou, dos bastidores e tudo mais, mas é tudo mediante autorização. A minha equipe depois falou que chegou antes lá também a parte de internet, para você acessar a internet, precisa de autorização, várias etapas de autorização, o que é perfeito para a entrevista de um chefe de Estado. Então esses são os bastidores. Não sei se você quer saber mais alguma coisa específica, é só perguntar. Não, sim, Rogério. Eu gostaria de saber, né, como é que foi quando você entrou nesse assunto que é o tema de hoje, né, sobre ele falar a respeito do filho. Se houve ali de alguma forma uma resistência, se esquivando de responder as suas perguntas ou se ele respondeu de forma tranquila. Eu não lembro se ele falou no ar ou antes da gente ligar as câmeras, porque o programa foi ao vivo e a gente conversou muito antes de começar. E ele repetiu. Pode perguntar qualquer coisa. Eu falei, presidente, tem assuntos aí que a gente vai ter que falar. Eu não falei especificamente do filho dele, não falei especificamente de outra coisa, mas eu falei, você entende que é um papo livre, que em algum momento a gente falou, não, pode perguntar o que for, você é jornalista, você tem que realmente perguntar. Então, como eu costumo fazer, eu não deixo perguntas difíceis no começo, porque eu acho que tem que dar todo um contexto histórico. Era a primeira entrevista com ele, que é uma figura que gostem as pessoas ou não, tem uma importância absurda na história do Brasil, uma trajetória que precisa ser conhecida para daí você começar a pontuar o presente. Então eu quis focar bastante no passado, a trajetória dele, a trajetória como humano, como trabalhador, como sindicalista, político, quando a gente entra na política, e aí como o tempo já vai acabando, você tem que acelerar um pouco, e aí a linha do tempo ela fica mais cortada. A minha preocupação sempre era ter uma linha do tempo que as pessoas que estão assistindo entendam a ordem dos acontecimentos, e a partir do momento quando vira mais uma entrevista do factual, ela sai um pouco dessa linha do tempo e a gente tem que voltar. Eu pego as coisas, o meu estilo é pegar as coisas que foram ditas no passado e colocar com o presente. Então, se ele fala do filho do Bolsonaro, isso é um gancho para eu falar do filho dele. Se ele fala sobre a Lava Jato, eu falo sobre prisão. Se ele está falando sobre o Trump, eu já aproveito e falo sobre as taxas, sobre a relação, se ele vai interferir na eleição. Então, eu tenho um estilo de... A gente faz a biografia, faz a história dele numa linha de tempo bem concisa para as pessoas entenderem, e a partir daí a gente vai trazendo essas coisas. Eu senti que ele esperava esse tipo de pergunta. É claro que você, quando você entra nos assuntos desses, você tem que saber o jeito certo de perguntar, porque senão você perde o convidado. Então é aquele ponto limite entre cordialidade e ser diretos e ao mesmo tempo escutar a resposta. Quando ela não é muito clara, você pede mais uma ou duas explicações, e aí você deixa a pessoa falar. E aí fica a cargo de quem está em casa saber se aquilo corresponde à verdade, se ele respondeu
corretamente, se ele poderia ter falado de outra forma. O meu estilo não é aquele estilo de ficar apertando, mas e aí? O meu estilo é deixar mais a conversa correr solta. Então você vê que ele está à vontade, ele fala muito, às vezes eu nem preciso insistir, ele retoma o assunto. Então, existe uma técnica de se fazer isso como uma conversa normal e não com aquela forma de jornalismo tradicional de pergunta e resposta. Pergunta e resposta é um bate-papo onde você está tentando entender aquela pessoa que você está entrevistando, mas sempre evitando um desconforto absurdo que emperre a entrevista de um jeito que ela não avance mais. Então a preocupação é sempre andar nesse limite, né? Até onde eu posso ir para conseguir ir mais longe. E isso acho que foi conseguido. A gente conseguia sempre avançar mais um pouco. E foi o que eu falei para ele. 2 horas é um tempo absurdamente pequeno para o tamanho da história, para o tamanho de acontecimentos que tem na vida dele, do partido dele, da história toda em que ele está envolvido, né? A gente passou sobre plano real. Com certeza, numa próxima entrevista, ele como candidato, foi o que eu falei para ele. Aí é uma forma mais de sabatina, porque ele estaria como candidato. E aí é sobre plano de governo, é sobre olhar para trás o que foi feito, o que vai ser feito. E aí é um outro tipo de andamento, até com perguntas de jornalistas, perguntas mais e tudo mais. Então essa primeira sempre, assim como foi feito com o Bolsonaro no passado, a gente passa para a história. Se vocês forem ver a entrevista com o Bolsonaro também, a primeira, na época da eleição, inclusive foi e é até hoje recorde mundial, né? Aquela entrevista de pessoas ao vivo em podcast, foram quase 2 milhões de pessoas ao vivo. É um recorde mundial que até hoje não foi batido numa live de podcast. E eu imagino que, se aproximando da eleição, a eleição estando quente como está, acirrada, pode ser que a gente atinja números grandes assim também, porque o interesse cada vez vai ser maior. Agora ainda tá, eu sinto que ainda tá um pouco frio, né? A gente sente ainda que não tá aquela coisa que foi na última eleição, aquela etapa final, onde cada um dava uma entrevista, cutucava o outro, e aquela linha ia sempre subindo, aí vieram os debates e tudo aquilo que aconteceu, e foi aquela margem muito pequena de diferença de votos, né? Então eu acredito que se aproximando perto do primeiro turno e principalmente do segundo turno, aí realmente a atenção toda vai estar voltada. E os podcasts hoje em dia, eles são um veículo que os políticos sabem que não podem deixar de passar, porque eles falam livremente, não tem tempo de televisão, não tem comercial, não tem edição, é ao vivo e é um formato que veio para ficar, né? É isso, né, Rogério? E também não vamos demorar muito tempo não para entrar nesse ritmo mesmo assim mais assíduo desses candidatos, porque a campanha eleitoral começa já a partir do dia 16. Então, dia 16 Exato. Eles já começam a pedir votos e aí vai depender também do mérito de cada candidato também, né, Rogério? Porque varia muito de perfil para perfil, porque existem perfis de convidados que o negócio simplesmente flui, mas tem outros que é necessário dar aquelas cutucadas vez ou outra, né? Exato. Exatamente, você tem que estudar muito bem o convidado, entender o ritmo dele. É uma dança, né? Eu costumo dizer que é uma dança onde eu tô conduzindo essa dança. Eu evito que essa dança ela seja feia, né? Se ele quer dançar um tango, ele quer dançar uma valsa, ele quer dançar um rock, a gente vai no ritmo dele. E às vezes a gente tem que acelerar isso, porque o público tá achando chato, ou o público tá querendo outra coisa, ou eu tô sentindo que aquela conversa não tá indo para lugar nenhum. Eu aproveito também para dizer, você disse depressa, e a gente tá com Metrópolis também, numa parceria para... Já vou divulgar aqui em primeira mão, então. Então vamos lá de novidade, então, né? Porque nós temos aí uma novidade. Então traga pra gente a boa nova. Sim. Então a gente vem conversando bastante tempo, porque a gente vê a importância dessa eleição e vê a importância de subir um nível, né? E juntar forças. Então a gente, Metrópolis, a gente vai formar um pool para fazer sabatinas e fazer os debates. Então os convites vão ser feitos, as regras estão sendo criadas para um formato diferenciado daquele que o pessoal está acostumado de televisão, de bancada, de tempo para cada um de resposta. É um formato muito parecido com o que a gente já faz no podcast, com a bancada do Metrópolis, e com todo esse apoio vai ser feito em um teatro, em um outro lugar, porque
um evento desse demanda um espaço maior, são vários candidatos e tudo mais, mas a gente vai dando mais detalhe, né, Marília, em relação a isso, assim que as coisas forem definidas. Isso é uma alegria, né? A gente fazer parte, então, é a Copa do Mundo do jornalista, né? A gente vê acompanhando essas frases. É uma eleição que promete ser bastante importante e o principal dessa nossa parceria, Rogério, é a gente levar para a população, né? Para o eleitor, para que ele possa definir ali no dia 4 de outubro e um eventual segundo turno no dia 25 de outubro, qual é a sua melhor opção. Por isso que a gente vai ali fornecer, então, esse pool junto com a Inteligência Limitada, junto com o Rogério Vilela. Estamos muito felizes com essa parceria. Mais detalhes, você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube e também pela TV, é só acompanhar a nossa programação. Então já se inscreva no nosso canal e também acompanhar ali o Rogério, que estamos com essa parceria. Muito obrigada, Rogério, aí pela novidade, pelos bastidores. Obrigado vocês, viu? Pelos bastidores. Você nem sabia que eu ia falar isso hoje, hein? Vazei alguma coisa em primeira mão aqui, hein? Ninguém estava sabendo disso, hein? Olha só, daqui a pouco a gente só recebe aqui os avisos da nossa chefia. Mas tá tudo bem, é para o bem de todos. Tá bom. Vamos trazer, então, essa novidade. Então, não perca, fica de olho aqui nas nossas redes, através do nosso site também e lá no Rogério. Muito obrigada, Rogério. Foi muito ótimo esse nosso papo. Obrigado. E eu te aguardo em uma próxima oportunidade. Obrigado demais, me sigam aí no... Posso? Claro, faça o seu jabá. Sigam lá, então, Inteligência Limitada. Todos os dias estamos lá entrevistando todo mundo, não só político, mas todo mundo. E o meu Instagram também, @Vilela. Obrigado demais, Metrópolis. Obrigado você pelo carinho, pela recepção, hein? Obrigado. É isso, até uma próxima. Bom fim de semana.